O primeiro dia do governo Temer. Presidente interino faz reunião ministerial e governo pode cortar 4.000 cargos de confiança. Novo ministro da Fazenda fala em corte de gastos e admite volta da CPMF. Qualquer aumento de tributo tem que ser visto nesse momento e tem que ser proposto como temporário. Presidente afastada critica a falta de mulheres no novo ministério. Na educação, uma recepção nada amigável para o ministro. Polícia Militar desocupa escolas em São Paulo sem mandado judicial e leva estudantes para a delegacia. Menina de 14 anos morre em tiroteio entre quadrilhas no Rio. No Paraná, 6 PMs são presos depois de chacina. Poluição do ar em São Paulo é 2 vezes maior que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Começa amanhã o Brasileirão dos Estrangeiros. Campeonato terá recorde de participação de atletas e técnicos de outros países. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a meta agora é reduzir os gastos do governo. Ele também falou hoje sobre as dívidas dos estados e também sobre a recriação da CPMF. O enxugamento de gastos também foi tema da primeira reunião de Michel Temer com os ministros, que já falam em cortes de cargos de confiança e também nas empresas públicas. O novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou medidas de combate ao mosquito que transmite a dengue e o zika vírus. O ministro também disse que vai aumentar o número de brasileiros no programa Mais Médicos. E agora uma curiosidade. No primeiro discurso como presidente em exercício, Michel Temer citou uma frase escrita em um posto de gasolina no interior de São Paulo como inspiração para tirar o país da crise. E o SBT Brasil foi em busca desse posto. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Kennedy, qual foi a principal preocupação de Michel Temer na reunião ministerial? O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, disse hoje que não vai renunciar ao comando da casa. O deputado do PP do Maranhão foi pressionado a renunciar depois da tentativa de anular a sessão da Câmara que aprovou o processo de impeachment. Ele ocupa a presidência da Câmara desde o afastamento do deputado Eduardo Cunha. Um parecer da Comissão de Constituição e Justiça diz que é preciso uma nova eleição para o cargo. A Polícia Militar desocupou hoje 3 diretorias de ensino e uma escola técnica estadual em São Paulo, sem mandado judicial. Alguns alunos relataram truculência da PM. A Polícia Militar não se manifestou sobre a denúncia de ameaça de estupro feita por policiais. Um apartamento em um dos bairros mais nobres de São Paulo era usado como escritório por uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. 8 criminosos foram presos pela Polícia Federal. Uma adolescente de 14 anos morreu durante troca de tiros entre traficantes de facções rivais numa favela do Rio. Em uma semana, 8 pessoas foram atingidas por balas perdidas na cidade sede dos Jogos Olímpicos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. E a juíza que foi agredida e ameaçada de morte dentro de um fórum em São Paulo vai agora coordenar um curso para tratar homens que respondem por agressão contra mulheres. A Organização Mundial da Saúde pesquisou a qualidade do ar em 45 cidades brasileiras. 90% delas apresentaram índices de poluição quase 2 vezes mais altos do que o tolerado. Você vai ver a seguir. Atleta revelado em projeto social do Rio de Janeiro é esperança de medalha olímpica. A legião estrangeira no Campeonato Brasileiro. Competição começa neste fim de semana carregada no sotaque espanhol. Nós voltamos já já.
A crise política, o Zika vírus e as dúvidas em relação aos Jogos Olímpicos não têm feito nada bem à imagem do Brasil no exterior. E para piorar, a mídia estrangeira e até as Nações Unidas criticaram o ministério do governo Temer. Yula Rocha. No primeiro dia afastada da presidência, Dilma Rousseff caminhou pela manhã em Brasília, passou a sexta-feira no Palácio da Alvorada e viaja, neste momento, para Porto Alegre. Ela também aproveitou para conversar com jornalistas estrangeiros. Na Polônia, o condutor de um trem alertou passageiros segundos antes do acidente. Ninguém se feriu. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve analisar a necessidade de continuar as investigações contra o senador Aécio Neves. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, havia autorizado a abertura de inquérito, mas mudou de ideia em menos de 24 horas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, repudiou hoje as manifestações dos governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, que não reconhecem a legitimidade da gestão do presidente Michel Temer. Em uma nota, ele disse que o processo respeita as instituições democráticas e a Constituição Federal. Em outra nota, José Serra disse que as afirmações são errôneas, infundadas e preconceituosas contra o Estado brasileiro. Você vai ver a seguir. Padre provoca controvérsia ao proibir calça, jeans, saia e bermuda na igreja. Campeonato Brasileiro começa com mais de 50 estrangeiros em 20 clubes. Projeto criado por ex-interno infrator afasta jovens da violência e classifica atleta para a Olimpíada. Você vai ver já já. As contas de água e esgoto estão mais caras em São Paulo. O reajuste, segundo a companhia, é para compensar a variação da inflação. Mas tem consumidor que nem água recebe em casa todos os dias. E agora uma boa notícia. O número de vagas no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, será 10% maior no segundo semestre deste ano. O prazo para as instituições de ensino superior aderirem a esse programa foi prorrogado até a próxima segunda-feira. Na Argentina, um padre deixou fiéis irritados ao proibir o uso de calças jeans, saias e bermudas na igreja. Patrícia Vasconcelos. Se a linguagem do futebol é universal, o Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, é a prova disso. Nunca houve tantos estrangeiros jogando por aqui. Olha, dos 20 times, 11 têm atletas de fora. E de argentinos a camaroneses, os gringos são atraídos pelo futebol competitivo, mas também pelos salários pagos aos jogadores aqui no Brasil. A Polícia Militar interditou hoje todo o estádio do Morumbi até que o clube reforme os pontos críticos e uma nova vistoria seja feita daqui a 10 dias para liberar o local. Na quarta-feira, 16 torcedores ficaram feridos depois que a grade de um dos camarotes caiu durante a comemoração de um gol do São Paulo. O time não deu prazo para concluir o concerto. O clube, a próxima partida no Morumbi seria no dia 22 de maio contra o Internacional. E a 84 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, um atleta brasileiro, criado num projeto social no Rio de Janeiro, sonha conquistar uma medalha inédita num esporte pouco conhecido aqui no país. É parecido com tênis, mas jogado com uma peteca, Joseval. O badminton é a esperança para muitas crianças carentes mudarem de vida. Cid Marcos. Esse Brasil jovem é lindo, né? É muito bonito. Boa noite, Brasil. Tchau.